Sabe, amado, olha bem, o Espírito já chama santo. Então, olha bem, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a palavra de Deus, querido, que nos lava. Jesus falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. E aí o Espírito Santo, ele pode habitar. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro, ele nos resgata, ele nos justifica, ele é o preço da nossa redenção. Redenção é o preço que se paga. Então o sangue de Jesus, ele cobre todas as coisas que nós fizemos de errado. Para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós e ajudar nós no nosso arrependimento, porque a palavra arrependimento, ela não é você ficar chorando e lamentando, não é remorso. A palavra arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é assim: eu estava indo para lá, agora eu volto para cá. Então vamos supor assim, o cara roubava, o apóstolo Paulo fala, agora ele trabalha e ganha o seu sustento. Então acontece, ele para de roubar e começa a trabalhar para ganhar a vida honesta. Isso é arrependimento. E o Espírito Santo vem nos ajudar a nós termos arrependimento. Depois que nós nos arrependermos, ele vai, querido, trabalhar para nos transformar. Depois que ele nos transforma, ele começa a nos usar como servos. E como servos, nós temos que crescer. Temos que estar melhorando. Diga comigo assim: nunca para de crescer. E aí, querido, é que vem a situação. Se você quiser ser inteligente, você vai entender que não tem jeito de Deus mudar nós nos abençoando só. Não tem. Para o Senhor abençoar nós, Ele precisa usar de circunstância. E muitas vezes a circunstância que Deus usa são dor, sofrimento, angústia. Mas esse sofrimento, essa angústia, essa dor, essas provações que a Bíblia chama, elas não é igual à pessoa que está desviada. Ela é, querido, para um fim proveitoso. A Bíblia fala assim: todas as coisas contribuem juntos para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz, querido, que depois de nós sofrer um pouquinho, Ele mesmo vai providenciar o escape. Uma coisa que você tem que entender, que muitas vezes uma luta, ela transforma muito mais a sua natureza do que você ficar estudando, do que você ficar se esforçando e começando a ter disciplina. Uma luta, querido, ela muda a sua natureza. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra coisa, se você já tiver transformado, uma provação, ela deixa de ser provação. Ela passa a ser uma circunstância ao qual você domina fácil sobre ela. Então, muitas vezes o que o Senhor quer é nos transformar. Mas por que isso? Porque o Senhor precisa, querido, mudar a tua vida, porque o melhor servo para ser usado por Deus, para abençoar a sua vida, é você mesmo. E há muitas vezes, querido, nós, por relaxarmos em buscar Deus, nós começamos a se distanciar de Deus. E o Senhor deixou, querido, uma coisa bem simples, como um árbitro. Você está bem quando você está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a ter uma coisa que você não teria de modo normal. Você começa a ter um amor que se preocupa com o futuro das pessoas. Não é esse amor de ficar agradando, bajulando, né? Não, fazendo de tudo para não decepcionar. Não, querido, é um amor que vai fazer o que for preciso para o bem das pessoas. Até mesmo tem hora que eu fico incomodado com as pessoas, porque eu quero o bem do futuro delas. E eu fico pensando, por causa do meu jeito, né? Mas depois eu falo assim, não,
Mas isso é amor, porque eu estou fazendo por causa do futuro dela. Para ela se dar bem, para ela crescer logo, para ser um homem ou uma mulher de Deus. Aí a gente descobre que o amor de Deus, ele é assim. Por isso que o Senhor permite muitas provações, lutas. Sabe, amado? Quando você está nas provações, na luta, você tem que saber que o Senhor está mudando a tua natureza. Aquele sofrimento mostra que você precisa mudar muito. Aí você descobre que você tem medo, você tem angústia, você ainda tem apego ao dinheiro, né? Porque na hora da perca você não sabe ficar livre dessa preocupação. E aí nós começamos a ver, né, que nós não temos tanta fé em Deus assim. E o que o Senhor quer é que você aprenda a palavra, na hora da aprovação você vai praticar a palavra, e depois que você praticou a palavra na aprovação, você vai ser aprovado e transformado. Amém? Mas uma das coisas, querido, que nós temos que pegar firme na palavra, é que a Bíblia diz lá em Romanos 8,14 assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, uma coisa que o Senhor quer que você aprenda, quando você valorizar o Senhor e começar a ser apaixonado por Ele, a sensibilidade ao Espírito Santo aumenta muito. E aí o que acontece? Você vai poder ser guiado pelo Espírito. E você deve aprender a ser guiado pelo Espírito, querido, de maneira sozinho. Sozinho, no que eu quero dizer assim. Se você vir na igreja, você vai ser dirigido pelo Espírito através da ministração do pastor, através da oração, através dos profetas. Mas é muito perigoso ficar na mão dos outros. Porque você pode, uma hora ou outra, escutar uma profetada, você confiar numa profetada e cair numa fria. Você pode ser enganado pelo teu próprio coração, você pode ser enganado por um monte de coisas, mas se você crescer em Jesus e aumentar a sua sensibilidade, sempre, querido, o Senhor dá um espaço para a fé. E mesmo quando eu tenho a revelação sobre a minha vida, eu tenho muita dúvida. E aí como que eu faço? Que você deve fazer também. Aí na nossa comunhão com os irmãos na igreja, nós vamos tirando as nossas dúvidas, porque antes disso você já tem uma intuição, você já sabe o que Deus quer, só que você não tem uma certeza absoluta. Então tua comunhão na igreja com os irmãos vai aumentar a sua certeza e percepção de que o Senhor falou com você é verdade. Muitas vezes nós temos que arriscar nisso, né? Para nós sermos guiados pelo Espírito. Salmos 81, versículo 11 e 12. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entregarei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Olha bem, não ouvir a voz de Deus, não ouvir a palavra, não ouvir os conselhos de Deus, o que vai acontecer? O Senhor vai entregar você a você mesmo, e você vai se desviar feio. Por isso que nós buscamos a comunhão com o Espírito, com a sua palavra. Diga comigo assim, por que eu busco a palavra? Fala aí. Fala assim, é para aumentar a minha percepção, para ser dirigido pelo Espírito. Então aqui diz aqui, ó, quando você não quer, o que acontece? Você vai, querido, cair numa armadilha, ao qual, querido, o próprio Deus criou as coisas para serem assim. Provérbios 1, 23, 31. Convertei-vos pela minha repreensão. Olha bem, converta-se ao Senhor pela sua repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste?
porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste da minha repreensão, também eu me rirei, eu vou rir de você, no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem o aperto e a angústia, então a mim clamarão, mas eu não vou responder. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Olha como que é sério, querido. Se você não se submeter ao conselho, à palavra de Deus, e se converter, a coisa vai ficar feia para o teu lado e nem o próprio Deus vai te socorrer. Por quê? Porque você rejeitou o conselho. Por exemplo, a palavra de Deus, ela ensina a mexer com finança. Quantos irmãos que teimam em não se converter sobre a palavra finança? É Romanos 12, filho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, querido? Você tem que entender o que o Senhor quer fazer. Ele não só quer que você obedeça, mas Ele quer que você se submeta como um sacrifício até você ser transformado pela renovação da vossa mente. Mas olha bem, Isaías 30:15, vamos ver o que está lá. Pois assim diz o Senhor, o Santo Deus de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Eu gosto da outra versão sei de cor. A outra versão fala assim: e vos converterdes, e em sossegar estaria a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. O que eu quero dizer para você, querido, que é assim: enganoso é o coração do homem. Se nós não aumentarmos o nosso entendimento da palavra e a comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ser culpados daquilo que nos está acontecendo. Tudo que está acontecendo na nossa vida é culpa nossa mesmo. Só que tem coisas, né, que você se entregou a Deus e o Senhor está te mudando. Então, essas coisas, o Senhor tem uma garantia assim que você vai receber por elas. Quando você é aprovado, o Senhor vai te abençoar. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Põe lá para mim, filha. Tiago, capítulo 1, versículo, acho que é 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Então, olha bem, você trabalhou na tua vida, agora você está com uma vida bem ruim, e Deus precisa mudar você, para que você possa sair dessa vida ruim e entrar numa vida plena. Aí o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai permitir provação, como eu falei no começo.
Mas essa provação não é para te ferir, te machucar. Se você começar a se ferir, se machucar, se sentir rejeitado, ferir do teu orgulho, tua vaidade, se achar que os outros estão de marcação, sendo que geralmente as pessoas que nós estão com marcação, que nós não temos muito para oferecer para elas, só elas que têm para oferecer para a gente. Por exemplo, a gente se revolta contra o pai, mas o filho não tem nada e acha que o pai está ferindo ele, machucando ele. Você acha que é isso? Não, o pai, o que o pai quer? O pai quer o melhor para o filho. Então o pai sempre vai estar corrigindo, pondo o filho na linha, sempre para o filho estar melhor. Hoje tem uns pais, né, que faz de tudo para o filho vira uma desgraça, né? Mas o pai bom é aquele pai que você não gosta dele, porque ele só fica te repreendendo. Mas se nós pegarmos, querido, e temer o pai, obedecer e honrar, e seguir os conselhos dele, tudo que o pai está querendo é o melhor para a nossa vida. E assim é o nosso Pai Celestial. Aí vem a provação, o que ele quer? Olha bem, ele quer que nós cresçamos na fé. Essa fé é uma fé de que confia, que entrega a vida para ele. Sabendo que a provação da vossa fé produza perseverança. A perseverança tenha uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Sabe, querido, eu fui já muito na casa de pessoas para levar cesta básica. Pessoas que passam fome. Não é todos, tá? Não é generalizando. Mas a grande maioria delas, a gente chegava lá, as pessoas não tinham educação para cozinhar. A maioria das pessoas, elas vão no mercado, entra de supetão e vão pegando as coisas sem nem fazer um planejamento do que pode gastar. A maioria das pessoas que vai aparecendo as necessidades do dia, elas vão gastando. A geração de hoje é assim. Dá vontade de uma coisa, vai lá e faz. Precisa de outra coisa, vai fazer. Ela não tem, ela não para falar assim, deixa eu ver meu orçamento. Deixa eu ver se está dentro do meu limite. E aí, essas pessoas vêm na igreja, o Senhor vai usar o pregador para falar sobre finança, elas não querem nem saber. Aí um dia, ela fica velha, pega seus 50, 70 anos, pega uma enfermidade e tal, vai reclamar, porque não tem dinheiro, vai ter que ir para um asilo, vai ter que viver uma vida desgraçada, e essa pessoa vai orar, vai clamar, vai tudo, mas Deus não pode fazer nada, porque para ela não ter aquela colheita, ela tinha que ser transformada na natureza dela. Tem, né, os pastores que já me ajudou aqui, eles assistiram isso ao casal lá. Como é que é a pia das pessoas que precisam de alimento? Cheia de louça suja e de comida para jogar fora. Você vai, querido, na casa de uma pessoa bem educada financeiramente, você não vê jogar comida no lixo. E pode. Esses dias atrás, lembra o Suedinho, né, contou para nós um testemunho, que ele foi na casa de um homem, não sei se é general do exército, lá no Rio de Janeiro. E ele chegou na casa do homem e era mais ou menos 12:30, mais ou menos. E o senhor lá, que eu acho que era general, mandou ele sentar na mesa, o homem fritou um bife e tal, colocou o bife dele no prato, tudo, e comeu na frente dele, tal, assim, não ofereceu a comida. Depois que esse general acabou de comer a comida, ele olhou para o Suedinho, que é um homem, pensa um homem joia, top, né? E falou assim, o senhor sabe por que eu não ofereci comida para o senhor? Que o senhor deve estar preocupado com isso, né? Que homem sem educação. É que aqui é tudo programado e organizado. Se o senhor tivesse me ligado cedo, falava, tal hora eu vou estar aí, falei, a comida do senhor estaria pronta. Como o senhor não me avisou, o senhor vai ficar com fome.
Aí, querido, pessoas que não têm educação acham que esse cara é mal educado, que é ruim. Não. Ele está certo. E o Sr. Edinho ficou admirado, ficou mais fã do homem ainda. Por quê? Porque é um homem que tem educação financeira, tem uma vida planejada, organizada. E aí, né, você, querido, que é dessa geração, aprenda uma coisa: você vai se ferrar. Deus não vai ter culpa, não vai poder te ajudar. Se você ganha 10 reais, se você não ganha nada, com quanto você tem que viver? Vamos, gente? Se você ganhar 10 reais, você tem que prosperar. Aí é uma questão de disciplina. Ah, não, mas não dá. Não dá, porque você é sem educação, desorganizado, tudo, e já gasta mais do que ganha. Não importa, querido, você tem que ser educado. Não obedeceu? Assim, querido, é em tudo. É em tudo. Quantas pessoas nós sabemos, né, querido, que morrem novo com câncer, e aí você vai ver o que é. Mexeu com droga, abusou da saúde, né? Todos nós, de certa forma, fazemos isso. E nós brincamos com isso. Depois nós queremos buscar socorro de Deus. E, querido, você tem que buscar o socorro antes, bem antes. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu aprendi quando eu comecei a aprender a buscar unção e o poder de Deus para fazer milagre, que nós temos que buscar de Deus para ter antes que precisa. Se você precisar de um conhecimento, ou de uma unção, ou de um poder de Deus, numa hora de uma necessidade, você ter que buscar, pode ser que você não ache. Agora, se você estiver buscando antecipado, o que acontece? Acontece uma situação, querido, você já está pronto para aquilo. Agora mesmo, ó, com essa situação que o Brasil está vivendo, as pessoas estão despreparadas. Muitas pessoas estão despreparadas. E muita gente está morrendo por causa disso. Despreparado. E você tem que se preparar, querido, por quê? Porque você só pode, querido, fazer para os outros aquilo que você está bem. Vamos dar um exemplo. Eu chego em um de vocês, eu falo assim: me dá R$1.000 aí, me dá R$1.000 aí, filho. Me dá. Por que você não me dá R$1.000 em espécie agora? Não tem. Então diga comigo assim: ninguém pode dar o que não tem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento, unção, poder de Deus, condições financeiras, tudo que eu tiver, querido, muito na minha vida, bem administrado, eu vou poder ajudar os outros. Às vezes, né, você não tem dinheiro, mas você é uma pessoa de oração, tem unção de Deus, tem poder de Deus. A pessoa, querido, vai em você: ora por mim, você é usado por Deus para fazer um milagre. Né? Aí a pessoa recebe o milagre, vai embora, porque você não pode cobrar pelo milagre, né? Porque é pecado. Então você perde, né? Você vai embora, né? Daí você vai ficar com fome. Né? O dinheiro. Agora a pessoa chega perto de você, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um prato de comida. Ela precisa de R$50. Ela precisa pagar uma conta. Ela vai pedir dinheiro e você fala assim: não tem. Por que não tem? Porque não juntou. Não juntou por quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus, não tem temor. E por que não obedece a palavra de Deus? Porque para obedecer a palavra de Deus para você, é uma ofensa. Você não gosta. Você acha que as coisas não é bem assim. E aí, se o pastor fica temando, aí o pastor é crica, é isso e aquilo. Querido, se o pastor, se for ver o pastor, se tirar o pastor de Deus, se tirar o amor que ele tem por você, não está nem aí com a tua vida brava. Entende? Você precisa entender. Quando eu estou falando de finança, eu não estou querendo dizer sobre finança, é qualquer coisa.
você, querido, apanhar uma vez, tudo bem, mas apanhar duas é burrice. Se você pega o seu salário esse mês e não conseguiu guardar dinheiro, beleza. Se o outro mês não conseguiu, aí é burrice. Aí é tonto. Aí é uma besta quadrada. Aí é um filho do diabo mesmo. Porque Deus querendo dirigir você pelo seu espírito, para você juntar dinheiro, você continua gastando mais do que ganha. Você sabe, querido, quanto é que você guarda do teu salário? Você sabe quanto você guarda? É o máximo que você pode. Entende? O certo seria guardar tudo. Não é guardar para juntar dinheiro. É guardar para atingir objetivo. Alcançar propósito. Por exemplo, você paga aluguel, não tem uma casa própria, não tem uma independência financeira. Então você guarda por causa disso. Agora, depois que você tiver mais de 50 anos, aí você vai ter que aprender a se organizar com o que tem. Não dá mais tempo de ganhar. Entende? Não dá mais tempo. Aí você vai ter que se organizar com o que você tem, e aí já dá para imaginar, né? Como é que vai ser o seu limite na velhice, ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Vai ter que fazer um programa, tal. Ainda bem que velho não gasta muito mesmo, né? Mas, né? Consulta médica, fila do SUS, tem que fazer amizade, né, com os políticos, né, para poder facilitar a vida, senão você está frito. É humilhante. Mas se você obedecer, assim é em tudo, no casamento, no seu trabalho. Lá no meu trabalho, né, eu comecei a plantar com 12 anos. Não plantei bem, não. Mas hoje, querido, o que eu vendo, o que eu faturo, sou o cara que mais vende pneu na região, né, na região de Londrina, Ourinhos. O que eu faturo não é nenhum esforço, porque os clientes vêm comprar, eles confiam. Por quê? Porque eu plantei e agora estou colhendo. Nós temos que entender isso, ó. Na igreja é a mesma coisa. Eu nunca, querido, negociei a presença do Espírito. A presença do Senhor, ela precisa estar na tua vida. Os homens pensam que se você for manso, bonzinho, vai ter presença de Deus. Não, querido. O homem, para ter a presença do Senhor, ele tem que ser obediente, valente. E o amor que ele tem é querer o bem das pessoas. Nem que vai com cinta em cima deles, mas é querer o bem das pessoas. O nosso Deus, querido, Ele é um Deus cheio de amor, mas Ele é um Deus, querido, justo também. Até as pessoas pensam que Deus, né, leva de qualquer jeito. Não é, querido. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da prosperidade, a base da prosperidade é o temor do Senhor. Então, quando você aprende a educar na sua finança, a educar a sua alimentação, fazendo isso como se fosse uma coisa que você está temendo ao Senhor, você, querido, vai ficar fácil de você ficar sensível à voz do Espírito. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho não é ter uma igreja cheia, é ter as pessoas aprendendo a cada um ser cheio do Espírito Santo. Aí eu sei, né, que a igreja, vale a pena a igreja ser cheia, né, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Não adianta a igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta. Igreja cheia de pessoas vazias não é legal. Nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Aí sim, uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Outra coisa, pessoas, querido, que obedecem à palavra, zelosos pela palavra. Às vezes as pessoas falam assim: não, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Ah, então Ananias e Safira morreu no Velho Testamento? Então com Deus não se brinca. Como é que Deus vai te dar uma unção muito forte se não há um nível de santidade ou de querer na tua vida uma transformação? Sendo que essa unção muito forte, ela vai fazer o quê? Vai fazer igual fez com Ananias e Safira. Tu morre.
Agora, se você for zeloso e obediente, aí o Senhor pode dar a unção, que a unção, ela vai te dar poder para você fazer coisa sobrenatural na tua vida. Amém, querido? O que eu quero dizer essa noite para você? Aprenda isso. O Senhor quer mudar a tua vida para você ser usado por Ele para ajudar as pessoas que não têm ainda habilidade para cuidar da vida delas, que precisa de ajuda. Para isso, Ele precisa transformar você, senão só você mesmo sempre vai ser dependente dos outros. Sempre vai ser dependente dos outros. E se não é hoje, na tua velhice pode ser. Então, cresça, cresça. Comece a buscar o Senhor com seriedade. Uma coisa bem interessante que eu gosto que as pessoas entendam, que sem o Espírito Santo não dá. Sem um objetivo de base não dá. Olha bem, base. Quando Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, lá em Coríntios 12, ele começa a falar sobre a igreja, ele começa a falar que a igreja é um corpo. Então, cada um de nós somos um membro desse corpo. E ele começa a falar, né, o pé, a mão, né, o nariz, os órgãos menos decorosos, às vezes são os mais importantes. Ele começa a explicar tudo isso. E aí ele começa a falar que dentro da igreja Deus levanta uns para dom de curar, outros para dom de profetizar, outros para dom de pregar, outros para dom de administrar, outro para dom disso, para dom tal. E ele começa, querido, empolgar aquilo ali, daí ele dá uma parada, fala, para aí. Aí ele entra no capítulo 13 e fala assim, ó, tudo isso é muito maravilhoso, é tremendo, é tudo que nós queremos e que acontece. Ele falou assim, mas se eu falasse todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres e até o meu corpo para ser queimado como sacrifício, nada disso adiantaria se eu não tivesse amor. Aí ele começa a falar o que é o amor. O amor é assim, ó, as pessoas não querem te obedecer, não obedecem a Deus, mas Deus deixa, vai deixando. E você vai se ferrando, mas Deus está te esperando, deixando, vai deixando. E nós, né, não podemos expulsar ninguém da igreja, mas as pessoas podem sair da igreja, te ofender, falar mal, e você tem que orar por elas, amar, estar de braços abertos, pode voltar. O amor, querido, ele é sempre assim, ó. Agora mesmo, né, agora o Jaelso ganhou para prefeito aqui, né? E uma das coisas que eu me preocupo com o prefeito, que o prefeito, no começo, ele é um herói. Mas, querido, ninguém é perfeito, até mesmo porque não tem jeito, né? Porque é uma cidade desse tamanho, né? Uma hora, né, tampa um buraco aqui, tampa outra ali, mas o que não tampou, esse prefeito é uma desgraça. Ainda que já começa a xingar, né? E a pessoa, ela não está preparada para ser um prefeito se ela ligar para isso. Ela tem que entender que essas pessoas que ficam criticando são pessoas mal educadas, pobres, são umas pessoas que não tem nada a ver, sabe que é assim, mas você tem que pensar o quê? Eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso amar essas pessoas, eu preciso ter uma oportunidade para que elas se transformem. Então aí a pessoa começa a pensar assim, ela está preparada para assumir qualquer culpa. Querido, quando você é o pastor da igreja, você passa a ser o culpado de tudo que acontece na igreja. Já pensou se o pastor for magoado, igual a alguns membros que saem da igreja, saíram porque estão dodói, machucado, se eu deixasse me magoar, o que acontece? Eu não poderia ser o pastor. Entende? O patrão, quantos de vocês aqui já viu, né? O quanto que os empregados falam mal do patrão. E se o patrão for ligar para isso, né? E sendo patrão vai ser uma maldição na vida dele, porque ele nunca vai ser um bom patrão. Por quê? Porque ele se magoa, se fere com o funcionário.
Nós esperamos o melhor dos nossos funcionários e eles, o que eles fazem? Eles estão descontentes com o que ganham, falando mal nas costas, às vezes procurando outro emprego, depois a gente fica até sabendo. Agora, vocês pensam que vocês estão falando mal dele quando diante de Deus? Não, porque quem que é o culpado de assumiu a culpa de todo o pecado do mundo? Jesus. Os religiosos colocou a culpa tudo em Jesus, querido. Matou ele, pagou o preço. Por isso que Jesus é o Rei da Glória, porque ele assumiu a nossa culpa. Então, ser culpado, toda vez que você fala, pastor, eu quero crescer em Deus, você tem que aprender a ser ofendido, culpado, acusado. Você tem que saber que isso é bênção. Agora, por quê? Porque não tem jeito de você falar que ama sem você ter uma contradição. Se você amar aquele que vos ama, esse amor não conta para Deus. Mas se você amar aqueles que te culpam, que falam mal de você, esse é o amor de Deus. Decorem isso, que isso é muito importante para crente, tá? Se um pastor quiser saber que vocês são bem pastoreados, ele vai fazer uma pergunta para você. Fala os 3 tipos de amor bíblico. Né? Nós falamos amor, nós pensamos amor, por que nós entendemos amor errado? Porque amor para nós fazemos um pacote, chamamos tudo de amor. Então a palavra amor para nós parece que é carinho, afago, romance, ser bonzinho, doar, né? Desejar o bem, assim, de igual filho, né? Não, mas a Bíblia, querida, ela tem 3 tipos de amor. Então tem o amor elos, fileus e o amor ágape. Então eu vou explicar para você. Amor elos é amor de sexo, né? Namorado, igual eu com a Rose, elos, né? Então a Rose falou, querido, você me ama? Quando ela perguntar, se ela perguntar que eu me amo como esposa, então ela vai falar, querido, você é elos, né? Elos, né? É romance, é amor de homem com a mulher, vamos namorar, né? Elos. Agora, depois tem o amor fileus. O que é o amor fileus? Fileus é o amor de pai para com filho, da mãe para com filho, é o amor de família. Fileus, esse é um amor mais comprometido, esse é um amor de responsabilidade, entende? E o amor de Deus? O amor de Deus é ágape, o amor de Deus é ágape, o amor de Deus é assim mesmo, né, que todos não querem saber dele, ele te ama do mesmo jeito. Ele te ama mais do que um pai, mais do que um irmão, mais do que tudo. É um amor que transcende. O amor de Deus é aquele amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para convosco, que mesmo vocês sendo inimigo deles, pecadores, ele a si mesmo prova o seu amor, porque ele deu o seu Filho como sacrifício. Então, a Bíblia fala também, aquele que não negou nem seu próprio Filho, como também não nos dará todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. Quando você se volta para a palavra, se reeduca e deixa Deus te transformar, naquilo que Deus te transformou, você começa a estar em Deus. E aí, naquilo que você está em Deus, o Espírito Santo começa a dirigir tua vida. Se for nas finanças, ele começa a dirigir nas finanças. Se for no seu casamento, ele dirige o teu casamento. Mas você vai ser o servo de Deus para poder deixar Deus te usar para você mesmo se transformar. É você que tem que ser usado. Entende? Até uma altura o pastor te ajuda, te dá apoio, ajuda a fazer um milagre, ajuda você a receber uma bênção. Mas, para você ser transformado, depende só de você. Eu sempre brinco com as pessoas, não se preocupem com aquilo que você quer,
se preocupe muito e busque se transformar em ser aquilo que você quer. Sabe, querido, outra coisa também que eu quero falar para vocês, que a Bíblia condena, que atrapalha muito a transformação. Nunca sejam invejosos, ciumento. A inveja e o ciúme, ela está, querido, montada no orgulho, tá? Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade em aceitar correção. Ela sempre quer ser aprovada, não gosta de ser reprovada. E aí, né, como não tem mudança, não tem vitória, não tem sucesso, ela passa a praticar inveja e o ciúme. Daqui a pouco, querido, ela está achando injusto o outro ganhar tanto e ela não ganhar. Ela trabalhar tanto e ter pouco. Só que a pessoa não vê, né, querido, que a pessoa que tem as coisas, que cresce, que administra, ela tem uma educação, querido, que fez ela chegar lá. Mas essa pessoa não quer se transformar para ter a mesma educação, para pagar o mesmo preço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava ganhando salário lá em Limeira. E o que eu fazia? Trabalhava bem bonitinho mesmo, né? Os caras faziam um serviço assim, extra de calibrar pneu, lavar para-brisa e fazendo não sei o que e tal. A groja que eu ganhava lá dava para mim pagar o ônibus, que eu tinha que pegar 2 ônibus, dava para mim fazer a feira, sobrava ainda para pagar um pouco da despesa. E o meu salário? Meu salário eu pagava o aluguel e guardava o resto. Então, e o que aconteceu? Todo aquele esforço meu para mim ganhar a groja foi o de menos, querido. Foi bom o que aconteceu comigo, né? Hoje, quando entra um cliente, vem um cliente assim, eu tenho uma percepção para poder atender o cliente. Mas a maioria das pessoas vai trabalhar, não está nem aí, eles não prestam atenção nas pessoas, não tem percepção para poder ele ser transformado. Então nós temos que aprender que o que o Senhor faz, né, através das coisas normais da nossa vida, não tem prêmio maior do que a transformação nossa. Aí depois que você é transformado, dentro de pouco tempo a bênção está nas suas mãos. Amém, querido? Glória a Deus, que o Senhor seja louvado, tá? Então vamos acabar de ler assim o Tiago aqui, daí eu vou fechar aqui. A perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Viu agora por que vem as provações? Diga comigo, para a minha transformação de natureza. Olha bem, ora, algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subrevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Você viu agora, olha bem, como é que é a pessoa que fica na vida inteira se lascando? Ela tem altos e baixos. Esse, querido, é o irmãozinho que você vai ver na igreja até Jesus voltar, só graça. Mas olha bem, mas o irmão de condições humildes glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Olha aqui que é a inteligência aqui, ó. O irmão que está em necessidade, o que ele fala? Se alegra, aprende a lidar com a necessidade com tranquilidade. E o rico? Toma cuidado, seja humilde, porque o dinheiro você não vai levar, né? Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva.
a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico e os seus caminhos. Presta atenção, querido. A riqueza, ela é igual a beleza, está falando aqui. Tá? Tem hora que você vai passar por coisas que dinheiro não serve para nada. Então o rico tem que ser humilde. E o pobre? O pobre, querido, ele tem que ser feliz com a sua pobreza. Porque daí ele aprende a lidar. Porque quando ele ficar rico, o que ele vai ter que fazer? Né? Ele vai ter que ser humilde. E quando ele está rico, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser feliz. Em tudo dai graça. Olha bem. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Agora aqui que é o segredo. Ó. Digam comigo. Primeira provação é para ser transformado. Fala assim, depois de transformado, vem provação de novo. Fala aí. Só que essa provação agora, ela já não é mais para você ser transformado. Olha bem. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Querido, diga comigo assim, depois de transformado, eu vou ter uma prova. É assim na escola você estuda, aí você sabe tudo. Sabe ou não sabe? Mas para você pegar o diploma e passar de ano, o que você vai fazer? Diga comigo, prova. É prova, querido. Então Deus vai permitir um monte de coisa, você vai buscar Deus, vai estudar a palavra, vai vir as lutas, provação, os problemas na igreja, os problemas particulares, tudo para te tirar da igreja, você vai ficando firme e tal, e de repente que você virou um crentão, é de verdade mesmo, agora você se formou mesmo, né? Agora Deus vai falar assim, agora eu vou fazer ele mudar de nível. Se mudar você de nível, o que vai acontecer? Você vai viver uma nova vida, vai ser tudo diferente. Tudo. Só que se você não consolidar isso que você está passando, o que acontece? Não adianta você subir de vida, porque você vai cair, você não tem base. Sabe, querido, eu conheço bastante gente que foi fazer faculdade, eu sou um, tá? Mas eu vou falar dos outros. Ó, foi fazer faculdade, chegou lá na hora de fazer faculdade, o cara não sabia português. E aí, né, ele está lá na faculdade, eles vão ficar dando aula de primário para a pessoa? O professor lá é professor de faculdade. Faculdade você vai aprender a ter uma profissão, ser bom em alguma coisa. Então eles não vão ficar te ensinando português, voltar às matérias que você teve lá no primário. A pessoa não sabe escrever, não sabe caligrafia, não sabe nada. Não sabe nada, nem sabe conjugar verbo, não sabe nada. Ele pega, vai escrever, querido, lá e apanha e vai ruim, vai mal na faculdade. Não é porque a faculdade é ruim de aprender, não é porque ele é burro, é porque ele não se tornou uma pessoa bem alfabetizada. Aí, aquela luta na faculdade. Eu lembro até hoje, né, que um irmão chegou para um outro irmão que era doutor, né? E o irmão começou a reclamar que o filho dele entrou na faculdade de agronomia, mas não ia nem com bomba. Ele falou assim, rapaz, o seu filho não tem base. Ele não está sofrendo porque a faculdade é difícil, é porque ele não tem base. Se ele tivesse tirado só nota boa desde o começo, tivesse estudado, aprendido certinho, agora a faculdade para ele seria uma teta, seria mole. Entende? Então, por exemplo, você está vindo aqui na igreja, você não tá prestando atenção, não está deixando Deus te transformar, né? Aí vai vir a prova. E tem crente, querido, que vai fazer 50 anos que ele é provado para receber a bênção. Toda vez que ele é provado para receber a bênção, ele é reprovado. Você sabe o que é você ficar numa igreja 14 anos e dá para contar os dias que não foi em um culto? É eu. Não estou falando
não estou falando assim, é que era culto todo dia. Pode perguntar para minha esposa aqui. Se eu tivesse marcado, querido, eu acho que não ia dar 20 dias em 14 anos que eu perdi culto de igreja. E outra coisa, eu acho que pouquíssimos cursos que a igreja dava que eu não fiz. Então, por quê? Porque eu queria Deus, eu não queria ser religioso, eu queria Deus. Aí as pessoas falam assim, ele fala porque é fácil, as coisas dão certo para ele. Mas quantos pagam o preço? E outra, dá certo para qualquer um, viu, Nicolas? O negócio é pagar o preço. Só que não adianta você pagar um preço e ter inveja, ciúme, ser orgulhosadinho, não deixar Deus te mudar, não obedecer. Você precisa ser transformado. Amém? Aí vem a prova, você vence as provações e Deus começa a te abençoar. Dentro do propósito dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai te abençoar para cumprir um propósito que Ele tem na tua vida. Por isso Ele vai te dar uma finança saudável, uma saúde invejável. Por isso Ele vai te dar um casamento abençoado. Por isso Ele vai te dar empresa se for preciso. Por isso que Ele vai te dar a saúde que for preciso. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Só que você, querido, é o pastor teu mesmo. Você é o teu líder, você é o seu profeta, o seu. É você que diz para você assim na sua consciência, eu vou obedecer o ensinamento do pastor Trovati, e é você que diz assim, eu não vou obedecer. Então a culpa é toda tua. É você que diz, querido, que você vai fazer uma finança saudável, e você diz que não vai. E quando você, querido, recebeu uma palavra para fazer e você está teimando, você não está desobedecendo o pastor, você está desobedecendo o Espírito da glória de Deus que foi colocado em você para que você pudesse obedecer. E aí você não faz isso, não obedece, acontece. Aí, querido, vai cumprir aquilo lá. Volta para lá para mim, Provérbios 1, versículo 11. Provérbios 1, não, é 23, filho, desculpa. É lá para os 25 lá. Antes desprezaste todo o meu conselho, e não fizeste caso da minha repreensão. Querido, aprenda a ouvir repreensão de Deus. Aprenda a não deixar ser ferido quando alguém te repreende. Aprende, querido, a amar as pessoas que te corrigem. Aprende, querido, a lidar contra o orgulho, aquilo que te machuca, porque isso é a desgraça na tua vida. E Deus quer que você faça isso, não é porque Ele quer, Ele está te judiando, Deus é malvado, não, porque é assim que funcionam as coisas. Entende? O Senhor te ama, Ele te quer, Ele precisa de você. Olha bem, também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. Então, muda antes que você receba a penalidade por essa teimosia. Porque na hora que vem, querido, é tarde. Agora vai ficar clamando a Deus para resolver um problema que você ficou se magoando, se ferindo, ofendendo. E você, quando se ofende, você ofende também quem te ama, porque quem te ama, ele está desesperado para você mudar, querido, para você ser bem-aventurado. Olha bem, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem o aperto e a angústia, então a mim me clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Tem gente que não aceita repreensão, ele só aceita se você chegar com carinho, com coisa e tal, né? Tem que entender. Olha bem,
Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Amém, querido? Diga comigo assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Aprende um segredo, querido. Quando Deus te manda obedecer, é porque o negócio não está bom. Quando o Senhor manda obedecer, querido, é porque nós não estamos querendo. Quando o Senhor te pede para você fazer algo, é porque você está correndo daquilo. Então, querido, se o Senhor for usar o pastor, for usar teu pai e tua mãe, for usar o teu patrão, for usar alguém da cidade para te repreender, você vai achar que é pessoal. E aprende uma coisa: ficar firme com o Senhor, porque na hora que quem é firme, quem é cheio do Espírito Santo, que não falta mesmo assim com o Senhor, na hora que Ele repreende, é mais fácil dele compreender. Porque o Espírito Santo, né, ele consegue fazer umas coisas em nós, né, que nós não conseguimos. Então aprenda, a base é ser cheio do Espírito Santo e obedecer. E saber, querido, qual que é as suas fraquezas, para você não deixar elas estragar tudo. Entende? Para você depois não se ferrar. Senhor, eu quero abençoar para aqui das pessoas que me ouviram. Eu quero que todos sejam cheios do Espírito Santo, ao ponto, Pai, de buscar conselho na Tua palavra e poder encarar, Pai, aquilo que vem de encontro, Deus, com o que eles não gostam, mas que precisam mudar, Pai, para que eles se transformem em homens e mulheres cheios do poder, da graça, do conhecimento e do Teu amor, Pai. Eu abençoo as pessoas que me ouviram em casa. Aprenda isso, querido, o Senhor te ama. A repreensão do Senhor, poucas pessoas sabem ouvi-las, porque a maioria confunde, eles acham que são pessoas que estão invocando com eles. Mas aprenda uma coisa: o Senhor repreende a quem Ele ama e corrige aquele que Ele quer bem. Então o Senhor te abençoe. Eu vou orar por você. Pai, abençoa quem me ouviu em casa, que a presença Sua seja grande na vida deles, que eles tenham comunhão com Teu Espírito e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Não deixa faltar nada para essas pessoas, Pai, e que a casa delas, Deus, seja um lugar que a Sua habitação seja, Pai, lá junto com eles, e eles sejam felizes, e todos possam ir morar conosco no céu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Terminamos mais um culto no Ministério Restauração da Noiva. Essa palavra foi para todos nós. Venha congregar conosco. Aqui é um lugar onde a presença de Deus é muito forte. E vem aqui, experimente a presença de Deus também na tua vida. O Senhor te abençoe. Amém.